Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Clara e, dando continuidade, à nossa aula de conversão binária e ponto flutuante, eu trouxe para vocês um exercício bem completo, onde a gente vai pôr em prática aí alguns conhecimentos adquiridos. Então, você, candidato a engenheiro, nos seus projetos utilizará computadores de 64 bits. Por melhor que seja a precisão de um computador de precisão dupla, ele ainda vai cometer erros, né? Então, mostre que você entende a ocorrência desses erros e transforme o número menos 14,123. Prestem atenção que aqui ele dá, né, a quantidade de 64 bits e que ele fala que é um computador de precisão dupla. E além disso, ele pede, né, a transformação aí do nosso número. Então, letra A, normalize o número. Letra B, calcule o expoente polarizado. Letra C, converta a mantissa e o expoente polarizado para números binários. Considere na transformação da mantissa um erro de 0,03, um erro relativo. E, por último, desenhe o diagrama. Também prestem atenção aqui nessa parte do erro, né, que a gente vai pôr tudo em prática. Então, primeiro nós iremos normalizar o número. Como eu já falei anteriormente, para a gente normalizar o número, a gente tem que pegar esse número dado e dividir por um número que na base é um número 2 elevado a outro que seja menor a esse número que nos foi fornecido. Ou seja, nós temos que encontrar um número que seja menor, mas que seja o mais aproximado desse 14. Não pode ser maior que ele. Aqui eu trouxe aqui, ó, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8 e 2 elevado a 4, 16. Então, olhando aqui, qual seria esse número? Se a gente ver todos esses três são menores que 14, ok. Mas qual é o número que mais se aproxima? Isso mesmo, o número que mais se aproxima é 2 elevado a 3. Por isso que aqui nós dividimos e multiplicamos por 2 elevado a 3. Ou seja, menos 14,123 dividido por 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira é igual a menos 1,765375 vezes 2 elevado à terceira. E agora, para a gente calcular o expoente polarizado. Como ele disse lá no enunciado, a gente está trabalhando com um computador de precisão dupla. E quando é um computador de precisão dupla, segundo a nossa regrinha, no expoente polarizado nós temos que somar 1023. Ou seja, se no nosso expoente que nós acabamos de identificar, nós encontramos 3, e nos foi dado que era um computador de precisão dupla, então nós fazemos 3 mais 1023, que é igual a 1026. Então, esse é o nosso expoente polarizado. Letra C. Converter a mantissa e o expoente polarizado para números binários e considerar na transformação da mantissa um erro de 0,03. Então, como a gente pode ver, esse nosso expoente polarizado, ele está na base 10 e, além disso, ele também é um número inteiro. E o que acontece quando trabalhamos com números inteiros? Nós usamos o método da divisão sucessiva. Então, aqui, 1026 por 2, 513, resta 0. 513 por 2, 256, sobra 1. 256 por 2, 125, resta 0. E assim adiante. Quando a gente chega aqui no final, como eu já havia explicado, a gente identifica, né, esse último número do quociente e vai até o primeiro resto, nessa direção. Então, nosso número de 1026 na base 10 se transformou nesse número aqui na base 2, em número binário. Agora, a mantissa. Primeiro, nós temos que ver o quê? Que a gente não vai trabalhar com esse número todo. A gente não vai trabalhar com esse menos 1. A gente vai trabalhar apenas com os números que estão depois da vírgula. Ou seja, 0,76, 53, 75. E, como vocês podem ver, não é um número inteiro. Em casos que nós não estamos trabalhando com números inteiros, nós usamos o método da multiplicação sucessiva. Como já mostrado aqui, 0,765, 365 vezes 2, 1,53, 0,75. Ah, mas e o que são esses números? Cada númerozinho desse aqui já representa o nosso resultado. Então, a gente já coloca aqui do ladinho para deixar bem claro qual é o nosso número já convertido. Então, 0,76, 53, 75, convertido para a base 2, deu 0,11000001 na base 2.
E aí, como a gente faz, né, para trabalhar com ele? Então, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer aqui. Lembrando que aqui, nesse caso, nós estamos trabalhando com uma vírgula, então nós começaremos com números negativos. O que está depois da vírgula, a gente eleva a número negativo. Então, 1 vezes 2 menos 1, mais 1 vezes 2 menos 2, mais 0 vezes 2 menos 3, mais 0 vezes 2 menos 4, mais 0 vezes 2 menos 5, mais 0 vezes 2 menos 6, mais 1 vezes 2 elevado a menos 7, né? Que resultou em 0,73, 78, 125. Então, pessoal, mas aí vai surgir uma dúvida. Ah, Clara, mas a gente parou aqui mesmo sem encontrar o número um inteiro, como diz a nossa regra. Então, pessoal, se a gente fosse continuar, a gente veria que essas continhas estão tendendo a uma dízima. Então, nós não conseguiríamos encontrar esse resultado um inteiro. Como a gente já notou isso, a gente pode parar e ver se esse valor encontrado da nossa mantiça está dentro lá do erro que ele nos deu. Nesse caso, ele nos deu um erro relativo, né, de 0,03. Então, a gente calcula para ver se está dentro dos parâmetros desse erro. Por isso que a gente já encontrou esse valor. E aqui, ó, quando a gente vai calcular o nosso erro, a gente faz o x real menos o x aproximado dividido pelo x real. Ou seja, o número da mantiça, que a gente já tem, que já estava trabalhando, 0,765375, menos o número aproximado, né? Dividido por o nosso x real novamente. Que aí deu um erro de 0,00988, que é menor ou igual a 0,03. Então, a mantiça está sim dentro dos parâmetros, né? E também, aí nós sabemos, nós confirmamos que a mantiça, na base 2, seria esse 0,110001 na base 2. Agora, o último passo é desenhar o diagrama. Então, pessoal, lembra que foi falado lá no nosso enunciado que era um computador de 64 bytes? Então, o que acontece? Para a gente desenhar o diagrama, a gente vai desenhar 64 quadradinhos desses, ok? Mas a gente não vai precisar necessariamente de todos, por isso que eu não coloquei aqui. O primeiro quadradinho sempre vai representar o sinal. O nosso sinal no enunciado do número que nos foi fornecido era um número negativo. Então, sempre que for um número negativo, o número inicial vai ser 1. Se for positivo, 0, ok? Em seguida, nós vamos colocar o nosso expoente polarizado. Então, todo esse valor aqui, ó, essa quantidade de casinhas, servirá para o nosso expoente polarizado. Em seguida, nós colocaremos a mantiça, ok? Em seguida, nós colocaremos a mantiça. Mesma quantidade de casinhas aí. Mas e o restante, já que a gente não encontrou os valores dos 64 quadradinhos, não é isso? Então, caso, né, seja pedido aí uma questão de prova, você só vai completar mesmo com todos esses zeros, todos os quadradinhos, e você pode representar dessa forma, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários e também falar comigo, né? Ou entrar em contato pelo Instagram do PET ou via e-mail, que eu tiro qualquer dúvida, ok? Muito obrigada e até a próxima.